Web 3.0 ou Web 3. Esse é considerado o novo capítulo ou próximo passo da evolução ou até revolução da internet. Com isso, os hábitos das pessoas e do mercado acompanharão esse crescimento. Assim, é muito importante se preparar e até antecipar essas mudanças que estão por vir. Dessa maneira, conseguir se adaptar para aproveitar as oportunidades e não ficar para trás. Por isso, entenda agora tudo o que você precisa saber sobre a Web 3.0 de um jeito bem prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é a Web 3.0? 2. Como ela impacta as nossas vidas? E 3. Exemplos práticos de como ela é aplicada. Então vamos lá. 1. O que é Web 3.0? Também conhecida como Web 3, trata-se de uma nova estrutura e fase da internet, que está sempre evoluindo. Até porque o acesso à internet está muito grande e não para de crescer. Por exemplo, antes, o acesso à internet era somente pelo computador. Hoje, está praticamente em todos os dispositivos, como smartphones, tablets, relógios, televisores, entre muitos outros. E para entender melhor a Web 3.0, é preciso dar uns passos para trás e entender as fases anteriores, que eram a Web 1.0 e a Web 2.0. Web 1.0. Esse é o momento em que a internet é criada e lançada. Foi um marco na história porque ela proporcionou o maior acesso à informação, e isso veio evoluindo mais e mais. Ou seja, em alguns cliques era possível acessar conteúdos e informações espalhados pelo mundo todo. Era chamada democratização do acesso à informação. No entanto, nesse momento da Web 1.0, as possibilidades de interação entre usuários ou visitantes, como uma página e seus conteúdos, eram muito baixas. Por isso, o comportamento dos usuários era passivo. Ou seja, não era possível fazer comentários, interações e compartilhamentos. Desse modo, as páginas eram estáticas. Além disso, existia apenas um pequeno grupo de empresas que eram responsáveis pela criação do conteúdo, como era na televisão e rádio, por exemplo. Em outras palavras, muitos consumiam os conteúdos, mas eram poucos os que criavam. Web 2.0. Então surgiu a Web 2.0, que foi a nova era da internet, substituindo a Web 1.0. E um dos seus principais feitos foi o processo de produção de conteúdo, ou seja, os usuários e internautas deixaram o comportamento passivo para ter uma participação ativa nos conteúdos. E isso descentraliza a produção de conteúdos que, antes, ficavam apenas com os grandes portais, conforme falamos anteriormente. Isso também foi possível porque a internet foi evoluindo, passou a ser mais rápida, dinâmica e o número de usuários foi crescendo dia após dia, bem como os investimentos foram aumentando mais e mais, como as empresas se estruturando para atender esse mercado, e também investindo em estratégias para se aproximar dos seus clientes. Logo, o próprio público é o maior responsável pela criação dos materiais online, na internet. Desse modo, foi aqui que as redes sociais e os blogs começaram a surgir. Assim, as plataformas começaram a incentivar que os usuários se tornassem criadores de conteúdos, como YouTube, Facebook e Instagram, e até os mais antigos, como o Orkut. Isso fez com que o volume de dados gerados aumentassem significativamente. Como resultado, as plataformas passaram a aprimorar seus algoritmos para conseguir filtrar melhor os conteúdos de acordo com os interesses dos usuários, como o Google, que coloca nas primeiras posições dos resultados das pesquisas aqueles conteúdos que trabalharem melhor o seu SEO, que é o Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de buscas em português. Basicamente, SEO é o processo de otimização de sites e conteúdos para que os motores de buscas, como Google, YouTube e Bing, por exemplo, encontrem seu site antes dos outros, colocando-o no topo dos resultados de buscas. Ainda, com o aumento de usuários na internet e a produção de conteúdos cada vez maior e descentralizada, há um volume muito grande de dados dos internautas, como nome, contato, idade, localização, preferências, entre muitos outros. Dessa maneira, muitas empresas passaram a trabalhar esses dados para conseguir entregar seus produtos e serviços para as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa também. Com isso, aumentando bastante seus lucros.
Porém, isso faz com que todos nós, os usuários da internet, tenhamos os nossos dados sendo monitorados por mecanismos de coletas em todos os momentos. E trabalhar esses dados é um ponto muito importante para ter sucesso na internet. E é justamente por isso que muitas empresas trabalham bastante esse ponto, cada vez mais para descobrir novas maneiras de atender os desejos e necessidades dos seus clientes. E essa evolução é contínua e muito ponderosa. E é aí que chegamos à Web 3.0. Por exemplo, se você passa a procurar frequentemente que deseja comprar um apartamento, a internet vai entender o seu desejo e passará a oferecer mais conteúdos sobre este assunto para tentar te ajudar. Já reparou que isso acontece sempre? Web 3.0. A Web 3 reúne os dois estágios anteriores. No entanto, adiciona alguns elementos inovadores e fundamentais, e uma delas é a inteligência artificial. Ou seja, nessa era, as máquinas serão grandes aliadas dos usuários, tanto para a criação de conteúdo quanto na otimização de experiência online de todos. Outro elemento é o Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que em suma é a forma de análise de dados que orienta os computadores a aprenderem por conta própria e dessa maneira aprimorarem seu desempenho de acordo com cada assunto específico. Em outras palavras, os computadores aprendem de acordo com a análise de dados. Dessa forma, a combinação de esforços entre os seres humanos e a máquina cria uma experiência de uso muito mais personalizada e interativa. Logo, a Web 3.0 tem como objetivo ser mais segura, propiciar um ambiente com maior proteção aos usuários da internet, bem como conhecer mais os usuários para conseguir propiciar melhores experiências, conteúdos, liberdade e informações para todos. Nós conseguiremos moldar nossa navegação no mundo digital da forma que acharmos melhor. Ainda, a Web 3.0 promete evoluir a descentralização da produção de conteúdos e regras, ou seja, fazer com que os dados e informações relevantes sobre os usuários e mercado não fiquem apenas nas mãos das grandes empresas. Além disso, aumentando bastante a interatividade e deixando a relação entre as pessoas e máquinas o mais natural possível. 2. Como ela impacta nossas vidas? Conforme falamos antes, a proposta da Web 3.0 é evoluir ainda mais o relacionamento entre as pessoas e as máquinas, de modo que seja possível resolver nossos problemas ou necessidades de uma maneira muito mais prática e natural, literalmente facilitar as nossas vidas. Porém, com tantos dados disponíveis, algumas leis surgiram para proteger a privacidade dos usuários, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que resumidamente estabelece regras para as empresas e organizações sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo multas e sanções no caso de descumprimento. O seu principal objetivo é garantir mais segurança, privacidade e transparência no uso de informações pessoais. Por isso, se quiser entender mais sobre a LGPD, assista nosso vídeo bem prático sobre ela. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Além disso, a Web 3.0 proporcionará uma liberdade grande para os usuários, porque será possível moldar a maneira que desejamos navegar na internet. Ou seja, cada vez mais será possível criarmos nossas próprias redes. Assim, poderemos filtrar muito mais as informações do cenário digital que queremos receber ou não. Com isso, o comportamento dos consumidores continuará evoluindo. Cada vez mais eles terão facilidade em encontrar aquilo que desejam e com muitas possibilidades e opções disponíveis. Logo, as empresas precisarão entender profundamente o comportamento dos seus consumidores, como por exemplo com marketing digital, porque já é possível os usuários filtrarem a publicidade que impactam sua navegação, inclusive os tipos de informações. Dessa maneira, é preciso estudar e trabalhar estratégias que atendam tudo o que falamos até aqui. Tudo para entender como conseguir alcançá-los e entregar a mensagem certa, na hora certa e no lugar certo. 3. Exemplos práticos de como ela é aplicada. Sites de buscas. Atualmente, nós costumamos procurar os sites de buscas para encontrar opções de soluções para as nossas dúvidas sobre um determinado assunto, problema ou necessidades, como no próprio Google ou YouTube. Ao realizar essas pesquisas, estes buscadores apresentam resultados de sites que possam nos ajudar, com possíveis ou potenciais soluções. Porém, já existem ferramentas que tentam entregar as respostas ou soluções exatas do que desejamos, como a Wolfram Alpha, tudo considerando os dados disponíveis e também para melhorar a precisão dos resultados
para facilitar a vida dos usuários. Assistente de voz. Os assistentes de voz, como a Siri da Apple, Alexa da Amazon ou do próprio Google Assistente. Esses softwares aprendem a reconhecer nossas vozes e entender o que precisamos quando pedimos ajuda a eles. Ao mesmo tempo, eles aprendem nossos comportamentos e passam a procurar soluções de acordo com o que vão aprendendo de nós. E quanto mais eles aprendem, melhores resultados e soluções eles nos oferecem. Design tridimensional. Os elementos tridimensionais entram também na Web 3.0, como a realidade virtual e aumentada. Com as tecnologias cada vez mais presentes, como os óculos virtuais, é possível encarar a realidade virtual, como por exemplo, realizar o tour virtual em um museu ou então em um determinado apartamento ou casa que desejamos visitar, mas que pode ser feito via internet para facilitar e agilizar o processo. E até o metaverso pode ser considerado um exemplo, que é um ambiente digital que constrói um mundo gigantesco para ser explorado, tanto pelas pessoas quanto pelas empresas e marcas. Carteiras digitais. As criptomoedas surgiram e estão evoluindo e ficando mais populares. Com a tecnologia blockchain, elas representam carteiras digitais com possibilidades de transações de vários tipos, inclusive sendo um grande ponto de interesse no mercado financeiro. Isso mostra um caminho para descentralizar o poder das instituições ou bancos financeiros, por exemplo. Ou seja, as transações podem ser feitas sem a presença de uma empresa intermediária. Enfim, esses foram só alguns exemplos de como a Web 3.0 já vem sendo trabalhada. No entanto, ela ainda está na sua fase inicial e tem muito a evoluir. Por isso que é importante ficarmos atentos a este assunto e, principalmente, acompanhar e até tentar antecipar a sua evolução. Isso representa uma mudança de comportamento das pessoas e, consequentemente, do mercado em geral. Logo, é preciso estudar e trabalhá-la muito bem para não ficarmos para trás, pode acreditar. E aí, você acha que já está pronto ou pronta para ingressar na Web 3.0? Escreva aqui nos comentários. E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é a Web 3.0? 2. Como ela impacta as nossas vidas? E 3. Exemplos práticos de como ela é aplicada. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.